Fala pessoal, aqui é Yasmin do Salvando Semestre e nessa aula eu vou fazer um exercício que envolve parede plana composta. É a teoria da aula passada que agora a gente vai aplicar num exercício. O exercício ele nos dá o esquema de um forno que tem ar quente no seu interior e a porta desse forno, a janela desse forno, aquela parte de vidro que a gente vê, ela é composta por dois materiais, um material A e um material B. Cada um desses materiais com uma certa espessura, e o exercício nos pede qual a espessura dessa janela para garantir uma temperatura de 50 graus Celsius ou menor na superfície externa. Então, ele está pedindo esse comprimento total aqui, LA mais LB, que a gente vai chamar só de L. Ele nos dá, então, todas as informações, todos os coeficientes de convecção e de condução, as temperaturas e nos dá que o comprimento LA é 2 vezes o comprimento LB. Isso aqui, lembrando que os esquemas nem sempre estão em escala, tá? Aqui nesse caso não está, mas ele dá essa informação. Então, a gente tem que achar tanto LA quanto LB para encontrar o nosso L. O que a gente considera aqui, A gente está considerando que é uma placa plana, a gente vai tratar de uma geometria cartesiana, as propriedades, os Ks e os Hs são constantes, nós não temos geração de calor, é uma transferência unidimensional em X e a gente tem um regime permanente. Vamos desenhar agora o circuito térmico, Quais as transferências estão acontecendo aqui? Bom, dentro do forno a gente tem ar quente. Então, desse ar quente para a primeira parte aqui da janela, nós vamos ter uma convecção. Só que a parede desse forno, ou seja, a minha vizinhança, ela também tem uma temperatura bem elevada. Então, a gente também vai ter uma radiação aqui passando para essa primeira camada da janela externa. Então, a gente vai ter em paralelo uma convecção e uma radiação. Então, o nosso circuito térmico fica entre T infinito 1, que é a mesma temperatura de TP aqui, e T1, a gente vai ter uma resistência de radiação e uma resistência de convecção. Entre T1 e T2, a gente vai ter uma resistência de condução. Entre T2 e TS3, também condução. E entre TS3 e T infinito 4, vamos ter uma convecção. Bom, a gente não tem nem LA, nem LB. A gente também não tem T1, T2. Como então que a gente vai calcular? A gente não pode aplicar aqui um cálculo que vai de T infinito 1 a T infinito 4, porque a gente não tem essas informações. Onde que a gente tem todas as informações que a gente precisa? De TS3 até T infinito 4, que eu tenho ali todas as temperaturas, os coeficientes, certo? Eu não tenho a área, mas eu posso deixar aí a minha transferência em função dessa área também. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar a taxa de calor. Se a gente vai usar aqui, de TS3 a T infinito 4, a gente vai ter que o nosso QX, ele vai ser igual a ΔT, nossa força motriz, somatório de resistências. Que nesse caso vai ser TS3 menos T infinito 4 dividido por 1 sobre H4A. O meu H4 é 25, como ele falou lá anteriormente. O meu TS3 é 50, que ele pediu, ele deu esse limite de temperatura. E o meu T infinito 4 aqui é 25 graus Celsius. A gente pode transformar isso aqui para Kelvin, Então, vai ter aqui 323,15 Kelvin. E aqui 298,15 Kelvin. Então, quando eu substituo aqui os valores, eu vou ter que 323,15 menos 298,15 dividido
por 1 sobre o HA4, que é 25, vezes área. Isso aqui vai ser igual, então, a 25, que é essa diferença da temperatura, vezes 25 vezes área. Que como isso aqui está dividindo, né? A gente sobe invertendo a fração, então fica dessa forma. E isso vai ser igual a 625 vezes área, certo? Então, essa é a nossa taxa de calor, 625 vezes área. Agora, a gente vai, então, encontrar o nosso LA. A gente trabalhou até agora nesse intervalo aqui, de TS3 até infinito 4, e achou o nosso QX. Esse QX é o mesmo através de todo o circuito. Então, agora a gente vai trabalhar com as outras duas temperaturas que a gente tem, que é o T infinito 1 e o nosso TS3. Bom, a gente sabe que a nossa taxa de transferência ela é igual ao ΔT, então seria T infinito 1 menos TS3 dividido pelo somatório das resistências, que seriam todas essas resistências entre as duas temperaturas. Só que aqui a gente tem resistências em paralelo, então a gente tem que calcular primeiro a nossa resistência equivalente. A resistência equivalente, aqui entre a radiação e a convecção, ela é, né, como que a gente faz o cálculo? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência de convecção, então 1 dividido por H1A, mais 1 sobre resistência à radiação, então 1 dividido por HRA. Quando a gente faz essas contas, a gente vai encontrar que R equivalente é igual a 1 dividido por H1A mais HRA. Tanto H1 quanto HR tem o valor de 25. Então, a gente vai ficar com 1 dividido por 50A. Essa é a nossa resistência equivalente, tanto da união aqui, né, da radiação com a convecção. A nossa soma de resistência, então, a gente vai ter aqui, né, puxando aqui do nosso QX, a gente vai ter que QX é igual T infinito 1 menos TS3 dividido por 1 sobre 50A, que é a nossa resistência equivalente, mais LA 0,15, que é o nosso Ka vezes área, mais LB dividido por 0,08 vezes área. Os valores estão lá no início, no enunciado. Esse aqui é o nosso KB, né? A gente viu também, ele, né, nos deu essa informação de que LA é igual a 2 vezes LB. Então, o nosso LB é igual a LA sobre 2. Se eu substituir isso aqui em LB, eu vou ter que o meu Q é T infinito 1 menos TS3 dividido por 1 sobre 50A mais LA 0,15 área mais LA dividido por 0,16 vezes área. Beleza? Com essa equação, agora a gente pode substituir os nossos valores. Então, QX, a gente viu que é 625A. E isso vai ser igual à equação anterior. Então, T infinito 1, que é 400 graus Celsius, que é igual aí a
673,15 Kelvin. E o meu TS3, que é 50 graus Celsius, seria igual a 323,15 Kelvin. Então, quando a gente faz a conta, a gente vai ter 673,15 menos 323,15 dividido pela minha resistência equivalente, 1 sobre 50A, mais as minhas resistências de condução, que seria LA dividido por 0,15 área, mais LA dividido por 0,16A. A gente tem a área aqui no nosso QX e nas nossas resistências. Então, a gente vai poder simplificar aqui toda a nossa área. Com isso, a gente chega que 625 vai ser igual a 350 dividido por 0,02 mais 6,667 LA mais 6,25 LA. Quando a gente resolve essa equaçãozinha, a gente chega que LA é igual a 0,042 metros. Como a gente viu, o nosso LA é igual a 2 LB. Então, meu LB vai ser igual a 0,042 dividido por 2. O meu LB vai ser, então, 0,021 metros. Somando LA com LB, o nosso L vai ser igual a 0,063 metros. Essa, então, é a espessura da janela para que a temperatura na parede externa dessa janela seja 50 graus Celsius ou menos, certo? Bom, pessoal, por essa aula é só. Se você gostou da aula, curte, comenta. Se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu tento responder o mais rápido possível e compartilha com os colegas. Até a próxima aula!